A partir de agora, a Rede Brasil de televisão com a gente também. Estamos chegando aqui, que alegria grande, que satisfação chegar na sua casa, chegar no seu trabalho. Estamos aqui na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil e também através da GDS, outras emissoras de rádio que entram em cadeia com a gente nesse momento aqui do programa. Quero agradecer demais a audiência de todo mundo. Hoje nós vamos falar de um assunto que nos dias de hoje a gente ainda precisa debater, né? Porque não era para a gente nem estar discutindo mais isso. Isso era um assunto, um tema, que já era para a gente não precisar debater mais, né? Era para a gente falar somente no campo da história, da lembrança, né? De coisas que aconteceram no passado. Mas não, nós ainda vivemos esse momento tão difícil que a gente vive hoje no país, que é a questão do racismo, do preconceito. A Luciene Carla, ela está aqui no nosso programa, está lançando um livro, Histórica do Racismo e a Luta Antirracista. Esse livro está sendo lançado aqui, ó. Mas ela tem uma vida inteira de luta, né? Que eu imagino que sentiu e sente na pele a vida toda. Não é isso, Luciene? Prazer, que honra receber você aqui. Tudo bem? Eu me sinto honrada de estar aqui, tudo ótimo, né? Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. E é verdade, o livro que eu estou lançando é a Construção Histórica do Racismo e a Luta Antirracista. Uhum. Então eu falo que desde que eu me descobri negra, né, num país extremamente racista, né, eu tive que me adaptar, né, para viver nesse país. Deixa eu te fazer uma pergunta, começar o nosso programa fazendo a seguinte pergunta para você. Nós vivemos nos últimos tempos que as pessoas falam assim, a eleição do Bolsonaro foi um presidente racista, preconceituoso e tal. Na realidade, o que a partir dali mostrou é que o país é um país racista, não é isso? É isso aí. Eu penso Ou melhor, que... para colocar melhor essa minha fala, uma parcela muito grande da sociedade brasileira é racista. Sim, e ele vai dar voz a essas pessoas, né? Durante muito tempo no Brasil, a gente vem numa luta muito grande do movimento negro. Então, as pessoas, mesmo sendo racistas, misóginas, né, preconceituosas, elas tinham vergonha de demonstrar isso. Então, sim. Bolsonaro, ele vem dar voz, né, e validar esses discursos. Não é porque ele saiu da presidência que isso acabou, não. Isso é uma onda. Isso acendeu, né? E hoje a gente vê na rede social, a gente continua vendo o comportamento de uma parcela da sociedade racista, preconceituosa, né? Que não é só o negro, mas... Sim, né? Todas as formas de opressões, né? Sim. Então, eu penso que os direitos humanos teve um retrocesso muito grande a partir desse governo Bolsonaro. A gente teve uma conquista, né? As conquistas que a gente teve é como se a gente tivesse que lutar de novo, como se a gente estivesse perdendo esse espaço, que foi muito difícil a gente conseguir. Sim, o direitos humanos, ele perdeu espaço do momento que começaram a desqualificar os direitos humanos. Isso aí. Né? Eu tenho amigos jornalistas desqualificando direitos humanos sem saber nem qual é o papel dos direitos humanos, entendeu? Sim, a gente ouve muito falar é para defender bandido. Não, direitos humanos é para defender as pessoas que vivem oprimidas, não é? Porque o racismo, todas as opressões nos colocam no lugar, né, de desqualificação, de desumanização. Então, o racismo nos coloca no subemprego, no desemprego, né, nas altas taxas de mortalidade, de homicídio, de violência doméstica. Então, esse discurso vem desqualificar. Esse pessoal, isso aí é mimimi. A gente conversava isso aqui agora há pouco, né? Então, eu sempre falo, mimimi é a dor que não dói em mim. Então, é sempre do outro. É sempre do outro. Então, não é problema meu. Então, isso vem desqualificar essa luta toda. Então, a gente tem visto um retrocesso nos direitos que nós conquistamos, assim, ao longo da história. Então, foi, assim, um desmonte. Sim. Você é da educação infantil. E fundamental, né? Também. Fundamental, mas daqui a pouco a gente fala, inclusive, do livro. Do livro e do seu... mestrando, doutorando na UFES, Sim. Que é muito interessante, a pesquisa dela é muito legal, nós vamos falar disso já aqui no nosso programa. Na sala de aula, na escola, o que você sente nessa questão também do racismo, do preconceito? Na escola, eu falo que a escola é um farol da sociedade, né? Tudo que acontece na sociedade, a gente tem dentro da escola. A gente tem homofobia, a gente tem racismo, a gente tem tudo isso. Gordofobia. É o espelho da família tá lá. Isso aí, está dentro da escola. E eu percebo que o nosso papel enquanto educadores é muito importante. A gente tem uma lei 10.639 de 2003,
que determina a obrigatoriedade do estudo da história da África, né, e da cultura afro-brasileira nas escolas, para desmontar mesmo essa questão do racismo. Só que isso não é aplicado na escola. A lei está aí, mas o que precisa? Que é uma luta do movimento negro. Capacitar os professores para trabalhar, porque não adianta colocar só uma lei. Né? Então, tem que capacitar como que a gente vai trabalhar a cultura afro-brasileira e africana dentro da escola. Todo mundo falar sobre isso, não só o professor de história, mas todas as disciplinas falarem. Então, tem que capacitar o professor, porque senão, de repente, a pessoa tem boa vontade, mas ela não tá preparada. Então, ela vai acabar reforçando o racismo. A gente precisa, inclusive, entender que isso dá trabalho mesmo. Dá muito porque isso trabalho. Tem que pesquisar, isso tem que estudar, isso tem que fazer formação. O mais fácil é você arrumar um outro discurso. Isso vale, inclusive, para o professor. Se ele não tomar cuidado, ele acaba fazendo um trabalho na linha contrária. Na linha contrária. É então, isso? por isso que o professor, eu falo, Parraro, que tudo cai no colo da escola. A gente tem que dar conta da questão da água, do meio ambiente, das ISTs, gravidez na adolescência, tudo a gente tem que falar. Só que a gente tem que estar preparado para isso, não é? A gente tem que receber, quer dizer, o governo federal, a Secretaria de Educação, Superintendência, tem que preparar o professor, porque a gente também não tem tempo. A nossa jornada é exaustiva. Sim, né? Então, a gente tem que ser preparado, qualificado para tratar esses temas. Porque senão a pessoa tem boa vontade, mas ela acaba reforçando o racismo dentro da sala de aula, dentro desse, né, do contexto escolar. E aí vem uma outra questão que a gente viveu nos últimos tempos, que quer dizer o seguinte, escola sem partido, escola sem partido. E quando você leva um debate desse para a sala de aula, para a escola, nós não estamos falando de partido político. Não. Nós estamos falando de política, mas não de partido político, que é completamente diferente. Públicas, né? E eu percebo, eu sou professora de história, trabalho essa questão, a Lei 10.639, na minha sala de aula, desde fevereiro até dezembro, né? E culmina lá no 20 de novembro, na Semana da Consciência Negra, e já aconteceu comigo de estar trabalhando, né, um filme sobre a questão racial e vir um pai, né, para chamar a minha atenção, porque eu estava pregando ideologia na escola. Então, eu tenho que falar, olha, eu tô trabalhando a Lei 10.639, assim, e falei com ele, olha, e a gente vai trabalhar outros temas também. Eu vou trabalhar racismo, além de racismo, misoginia, homofobia, e está tudo dentro da LDB. Estou fazendo meu trabalho. Sim. Qualquer dúvida, você venha. Mas, quer dizer, as pessoas, com essa história de escola sem partido, né, quando a gente trabalha esses temas de direitos humanos, as pessoas acham que você está pregando ideologia. Então, isso é muito complicado. Isso é muito perigoso. E do outro lado, que você me perguntou também, na escola, a gente tem muito, desde né, anos 2000, a gente tem aquela história do bullying. Fulano está praticando bullying com coleguinha, por conta do cabelo, do nariz, da sua orientação sexual, e tudo é bullying. Sim. Então, eu falo nesse livro, todo lugar que eu vou, gente, esse termo foi muito importante no início dos anos 2000, mas a gente tem que superar, porque as opressões, elas têm que ter nome. Porque senão fica difícil combater. Como é que você combate o que não tem nome? Então, é o quê? É racismo? É homofobia? Sim. É transfobia? Se eu não der nome, fica muito subjetivo. Como é que você combate? Você não combate. Aí, praticou um ato de racismo contra o colega. Aí, você vai lá, fulano, pede desculpa ao coleguinha. Acabou. Então, se eu não der nome, isso é racismo. Racismo é crime previsto por lei. Então, vamos falar sobre isso. Não basta falar que é bullying e pedir desculpa. Não, a gente tem que dar nome à opressão para conseguir combater a opressão. Antes da gente entrar no livro e também da sua pesquisa que você fez, e hoje você já está cursando doutorado na UFES, antes da gente falar disso, nós estamos avançando ou não? Nós tivemos... Eu não sei nem se nós tivemos retrocesso, Luciano, não sei se é isso, se está certo. Olha, nós tivemos um retrocesso. Se a gente pode colocar dessa maneira. Ou se simplesmente acendeu uma chama em que os racistas do Brasil, os preconceituosos, colocaram a cabeça de fora. Não sei se é isso, mas a pergunta é, nós estamos avançando ou não? Estamos melhorando como gente ou não? Olha só, essa pergunta é uma pergunta difícil, né? Eu penso que enquanto em conquista, o movimento negro, a gente tem avançado um pouco. Tá? E as pessoas falam assim, Luciane, mas melhorou muito. A gente vê que os meninos e meninas negras, né, estão assumindo a sua negritude, o seu cabelo, estão tendo orgulho. Gente, mas essa luta é uma luta de muito tempo. A gente tem no Big Brother hoje 11 pessoas negras. A gente tem na novela da 7 da Rede Globo uma família, um núcleo negro. E eu falo, gente, nós somos 56% da população. E 11 pessoas no Big Brother é pouco.
Sim. Uma família, um núcleo negro na novela das 7 é pouco, é muito pouco, tá? A gente não se vê representado. Eu falo que no Brasil a gente tem um apartheid social, porque eu sei onde encontrar branco e onde encontrar preto, então isso é um apartheid, sim. Tá? A gente não está representado nos espaços de poder, a gente não está representado. Eu não sei se você sente assim, mas eu sinto muito isso. Olha que talvez as pessoas, que é muito fácil as pessoas criticar a Globo, né? Que a Globo não presta, que a Globo mostra programas que não deveria mostrar para a família. Eu acho o contrário. Eu acho que a Globo presta um grande serviço ao povo brasileiro. A Globo tem o melhor jornalismo, entendeu? Por incrível que pareça, pessoas, porque quando o PT estava no poder, o jornalismo da Globo era o melhor para o pessoal da oposição. Quando Bolsonaro virou governo, o jornalismo da Globo virou o melhor para quem estava na oposição, porque a Globo ela tem não é o ideal, não é o jornalismo ideal, mas é o que mais se aproxima, a Globo. O resto eu não levo em consideração. Os programas da Globo também muito bons. Agora, voltando à questão do que você disse, tá lá no Big Brother ou tá lá na novela. Mas eu não sinto que a Globo apresenta isso de maneira natural. Não. Mesmo, não é? Parece que é um negócio que ela não apresenta de maneira natural. Você olha, quando você analisa cada personagem, cada papel, cada família, você vê que é uma coisa que parece que coloca ali por uma questão de necessidade que o mundo impõe isso. Isso aí. Não é isso? É como se fosse uma cota, né? A gente colocar uma cota colocou aqui, perfeito. Né? Porque a sociedade, o movimento negro está em cima, a gente é atuante, então a gente precisa de colocar, porque senão a gente vai estar perdendo espaço. Então, não é de uma forma natural, porque se fosse de uma forma natural, não estaríamos subrepresentados. Não é? Né? Então, estaríamos mais integrados. Então, é como se fosse uma cota. Mas, ainda assim, a gente ainda está, né? Ainda estamos avançando, de certa forma. Então, né? já é um... É um avanço, só que a gente quer mais, entendeu? O pessoal fala, mas vocês já estão conseguindo tanta coisa, agora já tem cota ali e aqui, mas a gente quer mais, a gente quer cota nos cursos de ponta. Engenharia, medicina, a gente quer mais, entendeu? Ainda é pouco. Como é que você avalia essa questão das cotas, porque é uma coisa que também um pedaço da sociedade critica tanto? Olha só, a gente sempre teve cota, né? A colonização, capitanias hereditárias, cota. Para quem foram as capitanias, né? Durante até a década de 80, de 70, a gente tinha cota nos cursos de agronomia, porque era para os filhos dos fazendeiros ricos, dos coronéis. Então, cota sempre teve no Brasil. Tá? Só que quando chega no social, quando chega na negritude, porque o racismo faz isso. Então, a cota, o que é a cota? Gente, reserva de vaga 50% para deficientes, não é? Negros, indígenas, alunos de escola pública. Não é cota só para negro. Então, a gente tem esse espaço dentro desse 50% da escola pública. Só que quando fala do negro, acha que não é necessário. Por quê? Por causa do racismo. Porque pensa que a gente tem que estar sempre nesse lugar de subemprego, da subserviência. Então, a cota, minha gente, sempre existiu. Só que enquanto era para branco, enquanto era para rico, estava tudo bem. Você pensa bem, dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Quem foram os donatários? Era gente rica, entendeu? Estava tudo bem. A gente continua ainda escutando muito a patroa, o patrão, falando, não, seu filho não tem que estudar, não, filho de pobre não tem que estudar, não, filho de pobre tem que trabalhar de faxineiro, não desqualificando esse trabalho, não. De forma nenhuma. De forma alguma. Mas tem que trabalhar de ajudante, tem que trabalhar num serviço sempre em que o salário é menor, não é? A gente ainda continua nos dias de hoje. A gente ouve isso durante muito tempo, a Universidade Federal, né, os IFES, eles foram para a elite. Então, o que incomoda é ver o filho da faxineira, da funcionária doméstica, estando nesses espaços. O meu filho, ele é aluno do IFES aqui de Cachoeira, ele entrou pelas cotas. É um excelente aluno, entendeu? Cota racial. Né? E durante muito tempo eu olhava para os meninos que vinham, né, do uniforme do IFES, sonhando que um dos meus filhos estivesse ali dentro, e era branco. Você via que era elite. Então, hoje, está enegrecendo esse espaço. E é tão bom a gente ver isso e todo mundo ganha com isso. Então, a gente não quer tomar a vaga de ninguém. A gente quer também estar nesse lugar. Também estar nesse espaço. Eu vou puxar o intervalo comercial e volto para a gente falar do seu livro. Tá Joia. bom assim? Combinado? Tá bom, combinado. Então, segura aí. Rapidinho, intervalo comercial e voltamos na sequência. Já, já. Seguindo aqui na Rede Brasil de televisão, aqui na GDS Web Rádio Brasil e também na Mania FM. Obrigado aí pelo carinho.
No oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, a melhor linguiça para o seu churrasco era Cofrio, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Os produtos Cofrio você encontra nos melhores supermercados, mercearias, padarias, açougue de todo o estado do Espírito Santo. Leve Cofrio para casa, leve qualidade. Cofrio, sabor a toda prova. Histórica do racismo e a luta antirracista. Esse é o livro da Luciene Carla Correia Francelino. Esse livro já está pronto? Já fez o lançamento dele? Não, esse livro, A Construção Histórica do Racismo e a Luta Antirracista, eu produzi no final do ano passado, em dezembro. Né? Eu falo que no olho do furacão. Sim. E aí ficou pronto em janeiro, aí eu já coloquei para vender aqui em Cachoeiro, Sim. Já fui a alguns lugares e levei, mas o lançamento é sexta-feira, agora, dia 24, na Casa dos Braga, que às bacana. 19h30. Vamos falar um pouquinho do que você traz aqui. Vamos falar um pouco desse livro. O que você traz aqui? Esse livro eu falo como que o racismo foi construído, porque ninguém nasce racista, nem dorme e acorda racista. As pessoas, o racismo foi construído. E eu sempre falo com requinte de crueldade, com sofisticação, com teorias ditas científicas, então ele é construído e as pessoas vão aprendendo ao longo da sua vida a serem racistas. Então eu mostro, gente, vocês estão vendo que o racismo não é uma ideia, ela é uma ideologia? Né? Então, porque se fosse uma ideia, era fácil de mudar, não é assim? Sim, a gente muda sempre de ideia. Agora é uma ideologia e foi muito bem arquitetado. Então, desde a colonização vem essa ideologia e vai, todo dia ela se mantém. Por quê? Porque o racismo ele está na estrutura da sociedade, está nas instituições. Na escola, na família, nos meios de comunicação, em toda a sociedade, na igreja, em todos os lugares. Então, ele vai sendo reforçado todo dia. Sim. Aí, quando você traz isso aqui, não precisa nem perguntar de que está lá na família, porque né, a família está dentro disso tudo que você está falando aqui. Sim, ela começa ali na família, né? Quando você liga a televisão, a gente é educado a todo tempo, na internet, na televisão. Então, quando eu ligo a TV e não me vejo representada, tem uma mensagem subliminar ali, é como se ali não fosse o meu lugar. Quando eu vou no posto de saúde me consultar e não vejo nenhum médico negro, tem uma mensagem subliminar ali. Aqui não é o seu lugar. Isso vai sendo reforçado todo dia. E, às vezes, acaba que nós, negros, acabamos acreditando nesse discurso. Bom, o meu lugar é no subemprego, é no desemprego. Se você entra no hospital, você falou da questão médica, mas se você entra no hospital, e aí é só você perceber, você vai ver lá o médico branco, você vai ver lá a enfermeira, o enfermeiro branco. Aí, quando você chega, e aí, de novo, nenhum desmerecimento, nenhuma função dentro de hospital, qualquer que seja. Você vê lá, quem é que está limpando? Quem é que está varrendo, limpando o chão, tirando o vômito do paciente? É sempre pessoas negras, não é isso? Isso aí. Então, porque são os menores salários, não é? São os lugares de desprestígio, não desqualificando de modo algum. Aí quando você fala assim, olha a cota lá, não queremos pegar espaço de ninguém, queremos que o nosso também chegue... Queremos entrar nesse espaço, entrar nesse lugar. Porque todo mundo tem o mesmo direito. Isso, a cota é para dividir. Eu sempre falo, olha, meu copo tá vazio, o seu tá cheio, divide aí. A gente quer dividir. Só que quem está com o copo cheio há muito tempo não quer dividir, não quer perder o seu privilégio. Então, o problema da sociedade brasileira, o problema dessa questão racial é que as pessoas que têm privilégio, que sempre tiveram, durante muito tempo, não querem abrir mão do seu privilégio. Aí você traz no livro aqui, é um apanhado histórico? É um apanhado. Resultado de pesquisa? Isso, porque eu sou historiadora, né? De formação, sou professora de história, historiadora, então eu falo, gente, dentro da história, eu vou mostrando como que isso foi construído, do século XVI, XVII, ao longo do século XIX, e mostro hoje, olha o resultado disso, olha o estrago que isso fez. Trago números e falo, gente, não adianta você falar que você não é racista e dizer, eu tenho um amigo negro, eu tenho uma empregada negra, né? Eu não sou racista. Então, isso mostra que você é racista, está se justificando. Então, eu falo, como que a gente pode ser antirracista? Porque as pessoas pensam que essa luta é do negro. E eu sempre falo, não fomos nós que inventamos o racismo, foram os brancos. Mas a gente pode resolver isso juntos. E temos que resolver isso juntos. Entendeu? Então é isso que eu falo no livro. A gente tem que ser antirracista. Seu filho está aqui no estúdio com a gente, acompanha a nossa entrevista aqui, um jovem, né? Ele sofre menos preconceito do que você sofreu quando você tinha a idade dele? Eu penso que não. As pesquisas dizem que a cada 20 minutos morre um jovem negro no Brasil. É assassinado. Isso é genocídio. Entendeu? E as mães de meninos negros, eu falo que, gente, a gente vive uma situação assim de sobressalto. Porque os nossos filhos saem de casa e a gente não sabe se vai voltar, então não sofre menos, não. Sabe? E eu eduquei os meus filhos, eu sempre falo isso, e conto isso no livro, eu eduquei os meus filhos a como se comportarem
diante de uma abordagem policial. Porque eu sabia que isso ia acontecer. Sou moradora de periferia, Sim. tenho 2 filhos pretos, então eu ensinei a eles desde os 8 anos de idade, meu filho, olha, nunca corra, tá? As mãos têm que ficar onde eles possam ver, tá bom? Não faz movimento brusco, sim senhor, não senhor. Se te baterem, forem truculentos, não reaja. Apanha, aguenta, olha lá o nome. Aí você está falando aqui da abordagem policial. Isso, olha o nome no uniforme dele e volta para casa, porque eu quero você vivo. Depois eu vejo, depois eu resolvo. Então, isso, as mães negras, o menino negro, ele não pode sair de casa à noite de boné. Na minha casa não tem capuz, entendeu? Sim. Não pode sair sem camisa, porque o nosso corpo é alvo. O nosso corpo é alvo. A gente estava falando aqui antes também a questão da bala perdida, né? Uma pesquisa, né, sobre essa questão de bala perdida no Rio de Janeiro. 2020, 22 crianças foram alvejadas de bala perdida. Todas eram negras. Então, o nosso corpo é alvo. Essa bala não é perdida. Essa bala, ela tem destino certo, que é a nossa pele, que é a nossa, né, que é o nosso corpo. Então, esse corpo, ele é objetificado, esse corpo, ele é discriminado, esse corpo é rechaçado. Então, eu penso que o meu filho não sofre menos, não, só que ele tem mais letramento racial. Ele sabe se defender, coisa que eu não aprendi, coisa que eu não sabia. Então, ele sabe o valor dele, ele luta, né, ele sabe dos direitos, então isso é diferente. Agora, menos, ele não sofre menos. Você acha que continua? Quando você fala assim, você está dizendo que o jovem da idade dele, o branco da idade dele tem o mesmo preconceito que o branco da sua idade tinha lá atrás? Eu penso que sim. Né? Eu penso que não mudou. O que muda hoje é que a gente tem a possibilidade de aprender. Então, eu vejo que o jovem hoje, ele está mais curioso. Sim. E alguns vão sendo curiosos e aprendendo a se tornar, a manter o racismo, porque a rede social está aí. E tem muitos grupos, né, de supremacia branca, e o pessoal fala, isso não existe. Claro que existe, gente. Muito, e tem outros que estão aprendendo, não, eu quero ser antirracista. Né? Então, a gente tem muito branco antirracista. Isso é muito bom. Sim, e eu falo, a gente precisa de vocês nessa luta. Então, não é porque você é branco, isso é problema nosso. Então, a gente tem muito branco antirracista. E isso é legal. Então, essa juventude, ela está aprendendo. Está aprendendo. E quanto mais a gente falar desse tema, por que é importante eu estar aqui hoje? Por que é importante falar disso? Porque as pessoas falam, olha, que legal, eu quero aprender mais. Quanto mais gente aprender na sociedade, gente nova, gente velha, né, a gente vai ter uma sociedade melhor. Sim. Deixa eu falar um pouquinho do seu mestrado. Doutorado. A sua linha de pesquisa. A minha linha de pesquisa, eu trabalho sobre violência contra mulheres trans e travestis em Cachoeiro. Em Cachoeiro. Isso, com recorte racial. Tá? A gente percebe que é outra parcela da população que sofre com genocídio, que sofre com, né, com baixos salários, que não consegue, na verdade, nem inserção no mercado de trabalho. Eu falo, gente, em Cachoeiro você vê mulheres trans travestis na Beira-Rio passeando, fazendo compra no Casa Grande, andando no shopping? Não. Por quê? Porque essas pessoas têm que se tornar não visíveis como uma estratégia de sobrevivência. Sim. Enquanto a população brasileira vive, em média, 74,9 anos, as trans travestis vivem, em média, até os 35. Porque elas não conseguem lugar. As instituições que deveriam acolher, a começar pela família, pela escola, não acolhem. Entendeu? Então, essas pessoas, elas não conseguem completar o ensino fundamental. Muitos são expulsos de casa, de casa. Né? O pai não aceita, a mãe não aceita. Aí depois ele chega na escola, e ainda na escola, desde muito cedo, essa pessoa não cabe nesse espaço. Ela não pode usar o banheiro masculino, porque ela vai ser rechaçada ali dentro, mas ela também não cabe no feminino. Então, essa pessoa, ela não consegue uma coisa simples, que é ir ao banheiro numa escola. Entendeu? Sem contar as outras formas de transfobia que ela sofre. Aí vem a evasão escolar. Aí a gente fala, eu falo assim na pesquisa, a gente fala que é uma expulsão escolar. Não é nem uma evasão. Porque ela não cabe nesse espaço. Então, ela sai. Aí ela não consegue emprego, porque esse corpo é considerado um corpo abjeto, né? A sociedade não aceita esse corpo, ele não cabe, e ela também não tem escolaridade. Então, para onde essa pessoa vai? Prostituição. Para a prostituição. E ela é empurrada de forma compulsória ela é empurrada para a prostituição. Ninguém quer. Ninguém dá emprego. Isso. Aí porque está lá é o único meio de sobreviver. De sobreviver. Entendeu? O único jeito de sobreviver é a prostituição. Então, ela é empurrada para essa prostituição. Aí ela vai no posto de saúde, não é respeitado o nome social dela. Ela chega lá, é uma mulher, no prontuário, coloca o nome de nascimento. Então, muitas vezes, essa pessoa é constrangida nesse lugar que devia acolher.
o médico ou a médica às vezes não quer tocar esse corpo. Então, quer dizer, essas pessoas elas são empurradas para esse lugar de invisibilidade, de exclusão, entendeu? E é muito difícil. Por isso, eu penso assim, essa pesquisa, eu estou iniciando essa pesquisa e, assim, e é uma pesquisa muito sensível, porque eu tenho ouvido mulheres trans e são relatos muito doloridos, sabe? Porque elas são empurradas para a prostituição, para o vício, não é? Perdem o vínculo familiar. Então, a gente tem que ter um olhar sensível para essa questão do respeito. A questão é o respeito. Você tem que aceitar, você tem que respeitar. Essa pessoa, esse corpo, respeitar. Essa existência tem que ser respeitada. Aí chega não tem saúde pública também, não tem nada, nenhum serviço de acolhimento para essas pessoas. Então, elas vivem nesse lugar, não é, de exclusão durante toda a sua vida. A infância não é respeitada, vira homem, se comporta direito. A adolescência, que geralmente... Às vezes até agressão física dentro, no ambiente da escola, no ambiente da rua. Em todos os lugares. Nós estamos falando de criança ainda. Sim. Nós estamos nem falando de adulto, não. De adulto. Porque depois que chega lá na rua, onde resta para essa pessoa se prostituir, aí vem todo tipo de agressão. Todo tipo de agressão. Agressão de verbal, a pessoa passa, grita e brinca. E joga objetos. Não é isso? A gente faz um trabalho com essas pessoas em situação de rua, né? A gente tem um grupo que faz, né, um trabalho missionário com essas pessoas. Então, às vezes, a gente vai, né, em todos os lugares. E a gente chega ali no valão também. E muitas vezes a gente estava ali, a gente leva, às vezes, um alimento, leva uma palavra de conforto, né? E muitas vezes jogaram garrafa, gritavam, as pessoas passam, xingam, entendeu? Teve um dia até que jogaram uma garrafa e cortou uma menina, ela falou, tá vendo como que eles fazem com a gente? A gente está aqui trabalhando, porque a gente não cabe em outro lugar. Esse é o lugar que cabe, e as pessoas passam, né? Jogam objetos, xingam e cometem todo tipo de violência. Então, a sua pesquisa foi nessa linha aí. Quem é seu mestre lá na UFES? Lá na UFES é Maria Beatriz Nader, que ela orienta em gênero, violência de gênero, né, contra a mulher, né? E aí eu trouxe essa questão que me inquieta muito. Eu falei, eu quero trabalhar. Ela falou, menina, que desafio, porque ela nunca tinha trabalhado, né, com mulheres trans e travestis. Então, um desafio, principalmente sendo de uma cidade do interior. Pequena, igual você. De não ter dados, porque não tem dados. Sim. Não é difícil a gente conseguir dados para a pesquisa. Então está sendo um desafio para ela e para mim também. Porque a sua pesquisa, você faz o quê? Em loco, conversando com as pessoas? Conversando com as pessoas. Porque não tem um documento, não tem isso. A gente tem um pouquinho de estatística, né? Nos fóruns que tem, a gente tem a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, tem a Secretaria de Segurança Pública, um pouquinho de dado, mas é tudo subnotificado. E aí eu falo, né? A gente fala que é história oral, eu escuto essas pessoas, entendeu? Então eu tenho buscado esse canal de entrevistar, então ainda estou acessando essas pessoas para entrevistar, e os relatos são muito doloridos, sabe? E quando eu escuto, eu tenho que, às vezes, que ficar assim, uns 2 dias me recuperando, porque é muito dolorido, é muita exclusão, é muita violência. Bem, pena que nosso tempo acabou aqui. Luciene Carr está aqui, que pena, mas você vai voltar. E muitas vezes aqui, porque a sua defesa, a sua bandeira é muito nobre. Então, você precisa ter mais espaço para falar, e você vai voltar mais vezes aqui. Eu quero agradecer muito a sua vinda aqui no programa. Eu também agradeço e, né, convido todo mundo para ir lá. Sexta-feira, na Casa dos Bragas, 19h30, vai ser o lançamento desse livro, né, A Construção Histórica do Racismo e a Luta Antirracista. É um livro assim de bolso, pequenininho, linguagem acessível, tá? Não é um livro acadêmico, é um livro que eu fiz para que todo mundo possa acessar, o menino do 4º ano, a pessoa que está dentro da universidade, a minha mãe que tem 80 anos, todo mundo, é uma linguagem muito acessível. O objetivo principal é esse, né? Fazer com que, isso aí, né? E o preço também é acessível, tá? Né? O preço é R$20. E quem não puder ir também pode acessar, pode ter acesso ao livro, pode comprar o livro na livraria Companhia do Saber, né, que é ali no Edifício Primos, e também na Banca do César, que é ali no Ponto de Táxi. Então, já está sendo vendido. Eu fiz 150 livros, já vendi 100. Opa! Né? Então, você pode acessar. A segunda edição já vem aí. Já vem aí. Então, pode acessar nesses postos de venda, tá bom? Bacana. Agradeço a oportunidade. Como é que acha você na rede social? Olha, me acha no Instagram, né? luciene.francilino.1, que é o meu Instagram, tá?
E também no livro eu coloco o meu contato todo, meu WhatsApp também pode entrar em contato comigo, que é 999-895029. Pode me acessar lá, eu sou uma pessoa super acessível, tá? Me encontra no WhatsApp fácil, me encontra no Instagram fácil. Então, WhatsApp, né? 999-895029, no Instagram, luciene.francilino.1. Tá? E eu quero ver todo mundo lá. Bacana, Luciene. Obrigado, tá? Obrigado por ter vindo aqui no programa. Alegria, eu que agradeço. Honra receber você aqui. Eu agradeço. Obrigado, querida. Turma, fechando o nosso programa aqui na Rede Brasil de Televisão. Um beijo no coração. Quero agradecer demais a sua paciência aqui com a gente, ouvindo a nossa conversa. Um beijo pra você, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser.